Povo, bom dia! Mais uma manhã nós estamos de volta no Café com Jesus. Eu sempre digo, na verdade, manhã aqui em Cabo Verde. Brasil é madrugada, tem lugar que já é noite, tem lugar que é tarde. Então, o horário que o café chegar para você, que venha ser realmente um tempo de muita bênção do Senhor, do realizado do Senhor na sua vida e na vida da sua família. Porque é exatamente isso que nós precisamos, né? Da mão poderosa do Senhor. Hoje a minha reflexão foi no Salmo 125. O Senhor nos convida a confiar nele, porque eu que diz, se confia no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então, que a minha confiança, que a sua confiança, a Deus está depositada no Senhor. Lance diante dele, entregue a ele. Às vezes nós dizemos que confiamos em Deus, mas, na verdade, muitas vezes dizemos que confiamos, mas estamos cheios de desconfianças. Quando você tem um advogado, você sabe que aquele advogado ele é muito bom e que ele nunca perdeu a causa, o que é que você faz? Você vai lá, entrega, descansa, não é assim? Imagine Deus. Então, eu quero dizer a você, entregue realmente a sua confiança, o seu depósito no Senhor, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais. Então, lance na mão dele. Diz, Senhor, está aqui, eu quero entregar para o Senhor neste dia os meus problemas. Entrega para ele os seus problemas. Mostra para ele onde está a sua dor e com certeza ele vai te dar vitória. Graças a Deus, o Tio já chegou aqui, né, tio? Tio chegou chegando dessa vez, chegou quietinho, dessa vez chegou quieto. Aproveita logo, tio. Tio chegou quieto. Tio diz assim, eu não quero nem mais falar com essa menina. Toda vez que eu chego fazendo zoada, ela tem que falar. Agora eu cheguei quieta, ela fala também. Mas tem que falar, como é que não fala? Deus já rendendo graças a Deus pela vida do tio Honório, do pastor Adriano, que está conosco também nessa manhã. Então vamos orar, né? Rendendo graças ao Senhor pela bondade dele, pela bênção que ele tem realmente nos concedido dia após dia. Então confie nele, hein? Porque ele tem muita coisa para fazer ao meu favor, ao seu favor. O segredo é confiar. Te exaltamos, Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas diante dos homens dos homens. Dizemos ao Senhor que, na verdade, quando o Senhor nos convida a confiar no Senhor, muitas vezes nós passamos situações tão complicadas que nós perguntamos aonde tu estás. Mas tu está bem aqui, o Senhor nunca nos deixou só. É incrível, Deus, a tua palavra diz que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E obrigado, porque nos dias bons o Senhor está conosco, nos dias ruins o Senhor está conosco, o Senhor sempre vai estar conosco. E traz essa convicção para os nossos corações. E nessa manhã eu quero colocar diante do Senhor as famílias enlutadas. Que o Senhor possa confortar o coração dela nessa hora. Que o Senhor possa dar graça, que o Senhor possa dar ânimo, que o Senhor possa trazer fortalecimento para ela, Senhor, por favor. Fortalece o teu povo, fortalece o teu povo, fortalece o teu povo. E eu coloco também diante do Senhor, meu Pai, as crianças que têm passado por situações tão difíceis, por dias tão difíceis. Criança que a inocência tem sido roubada de uma maneira tão, tão ruim. Senhor, criança que muitas vezes tem sofrido porque o pai ou a mãe abandonou. E nós pedimos para que o Senhor, nessa hora, acolha eles e que eles percebam a mão poderosa do Senhor sobre a vida deles. Que eles percebam realmente o agir do Senhor sobre a vida deles nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Deus, as nações têm passado por dias difíceis. As nações têm passado vivido dias difíceis, mas também está escrito, Senhor. O Senhor está voltando e as profecias precisam se cumprir. E a tua palavra diz que vive esses dias de ai, dias de muitas dores, e é fato. Que esse dia chegou. Também, Deus, nós temos, se nós olharmos para a situação que nossas nações têm vivido, nós temos vivido exatamente como no tempo de Sodoma e Gomorra. Pai, quantas pessoas se voltando, virando as costas para o Senhor, esquecendo de onde veio, esquecendo quem é o Criador. Pai, tudo começou com o Senhor e tudo termina no Senhor. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio e só tu és o fim. Nos faz entender isso, nos faz, Deus, nos despertar nesse sentido. E pedimos ao Senhor, continua direcionando esse tempo, pensando vidas, impactando vida, pelo poder do teu nome. Amém. Que o nome do Senhor venha ser louvado. Vamos ouvir um louvor? E aí, a Adriana agora vai matar a saudade, né, Adriana? Com certeza, a pastora Adriana agora vai matar a saudade desse povo aqui, ó. O dicionário também.
fonte, cansado, sem esperança, mesteba água para a boita. Beijo de Satababa para fonte, cansado, sem esperança, mesteba água para a boita. Lá na fonte estava um homem, filho de Deus, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. É com Sheba, ser vida, ser passado, ser pecado, mas confia na Jesus e é muda ser vida. Jesus também construiu vida, Ele é água vivo, só Jesus é salvação, só Jesus é solução, só Jesus é salvação, só Jesus é solução. Beijo de Santa Bárbara da fonte, cansado, sem esperança, receba água para a boita. Beijo de Santa Bárbara da fonte, cansado, sem esperança, receba água para a boita. Lá na fonte estava um homem, filho de Deus, é Jesus de Nazaré, é Jesus de Nazaré. É com Sheba, ser vida, ser passado, ser pecado, mas confia na Jesus e é muda ser vida. Jesus também construiu vida, Ele é água vivo, só Jesus é salvação, só Jesus é solução, só Jesus é salvação, só Jesus é solução, só Jesus é salvação, só Jesus é solução. E é uma verdade, só Jesus é a salvação, só Jesus é a solução. Então, coloque isso diante do Senhor. Qual é o seu problema? O que você precisa que o Senhor te faça? Ele vai fazer, Ele tem poder para isso. O segredo é confiar. O Senhor nos convida a confiar nessa hora. Deus está aí, o pastor Adriano, Deus. Nós pedimos que o Senhor usar o teu filho para a glória do teu santo nome. E nossos corações não estão realmente preparados para receber a palavra do Senhor. É fato, a tua palavra diz que a glória da segunda casa era maior do que a primeira. Queremos trazer nossos ouvidos, nossas mentes cativa a tua palavra. Na autoridade e comunidade, queremos repreender todo roubador de semente nessa hora. Todo roubador de semente, nós repreendemos nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano, bom dia, graça e paz, e seja bem-vindo mais uma vez no Café com Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia. Sempre um prazer estar aqui, Patrícia, e poder participar desse momento. É muito bom. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, mesmo depois de tantos convites, né? Mas obrigado, é um prazer, eu sinto honrado. Depois é o nosso amigo Gamaliel, né? Tem que pegar o cara. Mas é um prazer, sempre um prazer estar aqui e nesse manhã, Café com Jesus, mas também, com certeza, com fé em Deus, eu estarei aqui ali num café com a Patrícia, café com aquele bolo de fubá. Espero que tudo irá dar certo. Mas, queridos, obrigado pela sua presença, mesmo direto ou indireto, mesmo agora, nesse sábado pela manhã. Como a Patrícia diz, aqui é manhã, mas em outros lugares já é tarde ou ainda é madrugada. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra e vamos conhecer melhor esta pessoa com quem estamos tomando o nosso café, Jesus. E o objetivo nessa manhã é trazer um texto para a nossa reflexão.
Um texto que me ensina e espero eu também que irá ensinar, irá instruir, irá motivá-lo cada vez mais a acreditar no nosso Jesus, o nosso convidado para o café. O texto está lá em Marcos, capítulo 4, versículos 31 a 41. Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. O texto tem dois textos paralelos, um em Mateus 8 e outro em Lucas 8. Então, ambos são os textos paralelos do mesmo texto em Marcos. O texto fala de Jesus, né, ter ordenado, mandar seus discípulos fazer uma travessia. E o texto diz o seguinte, Marcos, capítulo 4, 35 a 41. Eu vou ler na minha versão, em Nova Almeida atualizada, mas independentemente da versão, o conteúdo é o mesmo. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E os outros barcos seguiam. Ora, se levantou um grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram, Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fica quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então, Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? E a pergunta nesta manhã, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pessoa, a primeira pessoa que está que é o nosso convidado, né? Para o nosso café. É uma pessoa bem simples, uma pessoa bem humilde, uma pessoa que tem prazer em estar conosco. Então, queridos, o nosso convidado, ele tem domínio sobre o vento e sobre o mar. Que privilégio, que alegria eu e você temos de poder estar à mesa. Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei com ele, cearei. Então, o mesmo Jesus que repreende o mar, o mesmo Jesus que repreende o vento, o mesmo Jesus que acalma o mar, é este Jesus que tem o maior prazer, a maior alegria em estar conosco na nossa casa, fazendo morada no nosso coração, ter o prazer de tomar um café com Ele, debater com Ele, falar com Ele, entregar as nossas preocupações a Ele e colocar todos os nossos anseios, nossas preocupações na mão dele. Mas esse Jesus, como disse os caverdianos, né, é bodona. Mas, para entendermos, queridos, essa passagem, Patrícia, minha vida sempre do tempo, para eu não empolgar mesmo com dor no pescoço, mas a palavra de Deus, né, nos empolga. Mas para entender melhor esse milagre, esse cenário, vamos dar alguns passos atrás. O ministério de Jesus Cristo, Jesus o carpinteiro, né, por alguns conhecido, ou por outros como impostor, vinha se alargando por todas as regiões. E a grande pergunta perguntava, será que esse é o profeta? Será que este é o Messias? Quem é este Jesus que esperamos? É o Messias tanto anunciado? Então, sempre ainda, para muitos, tinha a dúvida. Mas o relato, e dentro de Marcos 4, versículo 35 a 41, nos mostra a autoridade de Jesus Cristo. E esse relato vai revelar a autoridade de Jesus Cristo, primeiro, sobre o mar, sobre a natureza, sendo semelhante ao próprio Deus, né, que abriu o Mar Vermelho e fez um milagre lá no passado para o povo que estava no Egito. E esse milagre fala de 3 pontos importantes. Primeiro, o domínio, controle e autoridade. E trazendo para a nossa vida hoje, eu quero convidar você que está nos assistindo agora ou depois, você que é o nosso convidado assistindo pelo Facebook. Eu gostaria muito de apelar a você.
vamos deixar esse Jesus Cristo ter o domínio da nossa vida, ter o controle da nossa vida e exercer autoridade sobre a nossa vida. E no Marcos, capítulo 4, 41, pergunta, os discípulos, os rapazes também de Jesus, os discípulos perguntam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E essa pergunta nos motiva, quem é este homem? Quem é este discípulo? É Jesus Cristo, o filho de José, Maria, até mesmo para muitos o simples carpinteiro, talvez o Nazareno. E a pergunta, queridos, que todos nós fazemos, mas Jesus Cristo, ele sempre foi citado por vários evangelistas, primeiro como filho de Deus, de acordo com Marcos 1, depois vem sobre filho, exercendo autoridade, e o terceiro demonstra não somente autoridade, mas domínio o nosso Deus tem sobre a natureza. Jesus era a Bíblia relata e mostra, deixa bem claro, também a natureza humana, e temos vários pontos, mostra que Jesus teve fome. Jesus, o próprio texto agora nos fala que ele dormiu, e olha, Patrícia, eu acho que foi um sono bem mais pior que o seu. O cara dormiu no meio de uma tempestade. Marcos ainda cita sobre um travesseiro, os discípulos preocupados, o vento assombrado. O cara estava dormindo. Patrícia, não foi só você, não. Mas Jesus estava dormindo. Então, falando humanamente, Jesus era um homem, teve fome, teve sono. Então, todas essas questões. Então, mesmo sendo 100% Deus, a Bíblia nos aponta também a natureza humana de Jesus Cristo. Então, todos nós passamos por preocupações, fadiga. Mas surge uma outra pergunta. Quem é este homem que nem fadiga, nem canseira, nem sono, nem dores físicas, nem temores, nem medos impediram de chegar ao final do seu propósito? Nós vemos que Jesus, sim, foi espancado, foi crucificado, foi ameaçado, foi humilhado, mas mesmo assim ele cumpriu o propósito dele. Mas também, se formos para o texto, de acordo com Marcos, capítulo 4, versículo 1, nos mostra que Jesus estava ensinando. E o dia, praticamente, de Jesus foi cheio. Ele ensinou por várias parábolas. Nós temos várias parábolas dentro desse texto de Marcos 4, mas vemos que Jesus estava, e todo o contexto que temos no texto mostra que ele estava cansado. Então, mandou os seus discípulos atravessar. No outro lado, ele tinha também um propósito. Era o endemoniado de Gadareno, de Genezaré. Então, Jesus ia curar, ia libertar aquele homem. Então, em todo o contexto, humanamente falando, Jesus estava cansado. Mas, mesmo assim, ele tinha um calendário. E era já tarde, né? Já era noite. Então, mas Jesus diz, vamos passar para o outro lado. Jesus dá a ordem aos discípulos. Então, ele diz, de acordo com o versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, Jesus dá aos discípulos, vamos passar para a outra margem. Às vezes, na vida, nós estamos muito cansados. Estafados, até posso usar essa expressão. Mas Jesus nos ordena a fazer uma travessia, a passar por outro lado. E, querido, às vezes pode ser uma missão específica e uma missão especial. Mesmo sendo já cansado, mesmo no barco. Mas é Jesus, é esse convidado que vai renovar as suas forças. É esse convidado que vai proteger você durante a travessia, da saída até a chegada. Durante essa travessia surgiu uma tempestade, mas Jesus estava no barco. E Jesus, durante a sua travessia, passando de um lado para o outro, não sei qual seja o contexto, mas lembre sempre que Jesus está no barco com você. E se estando ele no barco, ele irá proteger você. Estando você sobre a ordem e autoridade de Jesus Cristo, obedecendo o que ele tem ordenado, com certeza a mão dele irá repreender as forças de oposição. E você estará protegido pelo seu convidado deste café, que é Jesus Cristo. Então era uma missão, Jesus ia libertar uma pessoa. E dentro desse contexto,
queridos, surgem três perguntas. A primeira pergunta é: por que as aflições e as tempestades fazem parte da vida? Todo homem passa por ela. Sendo crente ou não, sendo brasileira ou cabo-verdiano, sendo preto ou menos preto, sendo rico, como temos uma música aqui em Cabo Verde que cantamos, né? Sendo rico ou fobado, fobado que não tem, o que é o oposto do rico. Patrícia rica e eu fobado. Mas todo, sendo filho de Deus ou não, todas as criaturas passam por dificuldade. E essa pergunta, mas Jesus, eu sou seu filho, eu sou lavado pelo seu sangue, entreguei a minha vida, mas as aflições fazem parte da nossa vida. E há várias tempestades, né? Há várias origens. A origem acidental, a lei da vida, a falta de sabedoria, a imprudência, a negligência e também a tempestade que são por permissão divina. Temos um exemplo de Jó, foi permitido, mas Jesus, em sua palavra, diz: tenho-vos dito isso para que tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, queridos, nessa manhã, mesmo passando por tempestade, mesmo passando por dificuldade, lembra, o seu Salvador, o nosso convidado, também passou por tempestades de vida, mas ele venceu. E a moral, a força que tem que Jesus nos convida a ter paz nele. No mundo tereis aflição, mas tenha paz em mim. Mesmo assim, tempestades de vidas são várias, mas nós temos que ter em mente que Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está sempre conosco no barco para nos ajudar, para nos motivar e para nos estender a mão quanto mais precisamos. A segunda pergunta foi a pergunta dos discípulos: Mestre, não se te importa que não morramos? Então, temos o contexto, durante a travessia, saindo de um lado para o outro, surgiu uma grande tempestade e os discípulos fizeram de tudo, mas não conseguiram. Jesus estava dormindo no barco e os discípulos, de acordo com o versículo 38, perguntam: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Talvez, muitas vezes, nós damos: Jesus, o Senhor não se importa mais comigo? O Senhor não está vendo a tempestade que eu estou passando? O Senhor já esqueceu que eu sou o seu filho? Mas Jesus, o Senhor, por quê? Por quê? Mas, queridos, nosso Deus é onisciente. Ele sabe de tudo. E Ele está atento a tudo. E Ele sabe até onde podemos suportar. E muitas vezes temos aquele grito de socorro. Mas lembra, Jesus está no barco. Ele está no controle da sua vida. Ele tem domínio. E Ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis. A verdade é que ninguém gosta de passar por tempestade. Nem eu, nem você. Mas tempestade faz parte da nossa vida. Jesus, Ele é o Senhor que cuida e irá cuidar sempre das nossas vidas. A Bíblia fala no Salmos 121, 1 e 2: eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Deus, que fez os céus e a terra. Então, querido, primeiro, Deus sim preocupa com você. E Ele cuida e Ele continuará com o cuidado sobre a sua vida. E surge a terceira pergunta. Essa pergunta é a pergunta feita por Jesus Cristo, seus discípulos. Então, depois de Jesus Cristo, depois dos discípulos terem perguntado: Senhor, não se importa conosco? E aí Jesus acalma, tendo levantado, acordando o sono, acalmou o vento. E aí ele pergunta aos discípulos, de acordo com o versículo 40, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Se fosse na crioula, onde que é tão cobarde? Como que ainda não tem fé? Queridos, a nossa fé
é algo fundamental. A fé, sim, pode ser, e podemos ver exemplos de pessoas e nos motivar a nossa fé, mas a fé é algo individual. A minha fé pode motivar a fé da Patrícia ou vice-versa, mas a fé da Patrícia, a fé dela, é a minha fé em Deus. É minha fé. A nossa fé é fundamental. A fé é uma palavra tão pequena, mas que pode causar grandes efeitos na nossa vida. E Jesus disse, por que vocês estão tão medrosos? Os discípulos, sim, já tinham visto alguns sinais que Jesus tinha feito. Se formos lá para Mateus, no Mateus capítulo 8, versículo 1 a 3, temos Jesus curando o leproso, exercendo domínio e autoridade sobre a doença física. E Jesus já tinha feito alguns sinais, mas mesmo assim ainda, Jesus já tinha ensinado, mas mesmo assim ainda os discípulos estavam com dúvida. Jesus repreendeu aqui o vento e mostrando que ele, sim, tinha autoridade, não somente sobre o físico do homem, mas também sobre a natureza. E nessa manhã, eu quero convidar você também a confiar em Deus e aumentar a sua fé. Hebreus fala dos heróis da fé, mas também Hebreus fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, queridos, entrega a sua vida ao Senhor. Acredita cada vez mais no Senhor. Confia no Senhor, como o salmista nos exorta. E nessa manhã, que o nosso convidado venha cada dia, cada momento, em cada situação, sim, surpreender com a nossa fé. E passando por dificuldades da vida, lembrando, não são fáceis, são difíceis, mas o que eu quero que nesta manhã é que você tenha certeza que o seu convidado deste café está com você durante a tempestade. E se for no barco, se for durante a travessia, Jesus sim está com você no barco. A mão dele irá sempre proteger a sua vida. Querido, algumas aplicações desse texto. Primeiro, eu quero convidar você para aumentar a sua fé. Aumenta a sua fé, acreditando cada vez mais em Deus, aprendendo mais dele, sua palavra, e entregando a sua vida na mão de Deus. Entrega alguma dificuldade, alguma situação que está fugindo do seu controle, entrega nas mãos desse convidado do nosso café. Entrega na mão desse Jesus que os discípulos perguntaram, quem é este? Esta pessoa é Jesus Cristo. Aumenta a sua fé. Além de aumentar a sua fé, exercita a sua fé. Confiando em Deus, exercita cada vez a sua fé. Passando por tribulações, passando por tempestades de vida, passando por problemas, passando por situações que você não queria estar, mas exerça a sua fé. Acredita a Deus, porque exercendo a tua fé, aumentando a sua fé, você estará agradando a Deus, confiando na provisão e na proteção do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceira aplicação, mostra firmeza durante as tempestades. É difícil, mas mostra firmeza, confiança, acreditando no poder de Deus. Quarta aplicação, tenha certeza que Jesus está no barco. Será que Jesus está? Será, Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Não, tenha certeza. Entregando a sua vida nas mãos de Jesus Cristo, confiando em Jesus Cristo e permitindo que Jesus Cristo exerça controle, domínio e autoridade sobre a sua vida, com certeza, você terá certeza que Jesus está no barco. Jesus está com você. Jesus está ao lado de você. Quinta e última aplicação. Acredita na palavra de Deus. Essa palavra que nos motiva, essa palavra que nos orienta, essa palavra que nos ensina a cada momento, mostrando que Jesus Cristo, o já de Jesus Cristo, que Jesus é presente, não foi só 2000 e poucos anos atrás, mas ainda hoje, acredita na palavra de Deus. O salmista fala na palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele muito mais o fará. Então, queridos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus cuide da sua vida, que Deus proteja e
Que Deus abençoe não somente você, mas também a sua família. Amém? Patrícia, Pastor muito obrigado. Adriano, Deus te abençoe. Que palavra maravilhosa. E antes de nós passarmos essa tarefa e o caderno de oração, então, esse louvor fala também muito desse refúgio. Então, diante da tempestade, corre para Deus. Ti, Jesus. Eu confio em ti, Jesus. Então, na hora da tempestade, confie no Senhor. Coloque diante dele a situação que você está vivendo, ele tem poder para responder. É confiar mesmo. Que coisa, pastor. Muito obrigado mesmo pela palavra. Uma minha irmã falou assim mesmo no Face: é confirmação, é confirmação. Então, que Deus continue confirmando a palavra dele em nossos corações. Eu gostaria que você orasse, pastor Deus, pelo caderno de oração. Né? Aproveitar e apresentar a visita do tio Honório, pastor Nuno. Também Bruna e pastor Lino, que fizeram aniversário essa semana, né? Deus, queremos parabenizar pastor Lino e a missionária Bruna também, que é aniversariada essa semana, que o Senhor com derramando a graça, Deus sabe de vocês e fortalecendo dia após dia. Então, pastor Adriano, oração com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por o privilégio que temos de poder falar com o Senhor. E obrigado, Senhor, mais uma vez, neste momento, Café com Jesus, onde podemos não somente falar com você, ouvir mais a sua palavra, mas estar em comunhão com os irmãos também, mesmo através dessa plataforma. Nesse momento queremos colocar os pedidos que estão no caderno de oração, Senhor. Pai, nós acreditamos no poder do Senhor. Temos a convicção que o Senhor irá nos responder mediante a sua vontade, Pai. Nesse momento queremos colocar a vida do pastor Nuno, sirva nas tuas mãos, Senhor. Pai, colocando não somente ele, mas também a família, a nossa irmã Ana Paula, Senhor, pastora Ana Paula, Senhor. O Senhor esteja agindo, Pai, naquela família, Senhor. Curando a vida do nosso amado e querido pastor Nuno, Senhor, trazendo restauração sobre o corpo dele, Senhor. Pai, no nome de Jesus, também queremos colocar a vida do nosso querido tio Honório, Senhor. O Senhor esteja curando, Senhor, abençoando, Senhor, protegendo, Senhor. Obrigado pelas pessoas que fizeram aniversário, Senhor, pastor Lino, nosso querido pastor Lino, Senhor, a nossa missionária Bruna, Senhor, que o Senhor esteja protegendo eles, Senhor, e permitindo mais anos de vida ao serviço do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por todos os pedidos, Senhor. O Senhor conhece-os, o Senhor sabe, Senhor. E obrigado, Senhor. Renova as forças da missionária Patrícia, Senhor. E obrigado pela essa iniciativa dela, Senhor. Em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida, que o Senhor esteja nos abençoando e permitir um excelente dia diante da sua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Adriano, eu vou me apossar da profecia que o Senhor lançou para mim hoje. Viu? O Senhor disse assim, agora eu só não quero que o Senhor se aposte da sua, que o Senhor é afobado e eu sou rica. Então tá bom, me aposto em nome de Jesus. Que isso gere meu. Eita glória! Eu sou da graça de Deus, é verdade, a graça de Deus me E bate. do dinheiro também, do dinheiro. Oh, Jesus, Amém. Jesus, envia, Senhor, envia mesmo essa grande obra, Senhor. Eu quero convidar o Bispo Milton, ele vai estar falando para nós sobre as tarefas de hoje, né? Então, o Bispo Milton vai estar compartilhando conosco sobre as tarefas que o Café com Jesus tem. Então, Bispo Milton, com o senhor. Bom dia, paz do Senhor. É um privilégio fazer parte desse Café com Jesus. A primeira tarefa é pegar um papel em branco, assinar, um papel em branco, assinar e entregar para Jesus. Jesus vai administrar a sua vida por completo. E quem tem Jesus não precisa de riqueza, né? A graça dele basta e o pão cotidiano. Amém? A segunda tarefa é ides e fazer discípulo, né? Fazer discípulo, para que sua história, como diz a missionária Patrícia, continue. Não é verdade? Eu, graças a Deus, tenho assim feito discípulos, já tenho alguns discípulos empregando por alguns estados. Isso, louvado seja Deus, mesmo eu estando em casa, mas a palavra do Senhor não está presa, como disse Paulo. Os discípulos estão dando continuidade e eu também. Terceira tarefa. Compartilhar, né, com a sua família, entendeu? Orar pela sua família e ter o cuidado com a sua família. Escrever seus impossível, que Deus é o Deus do impossível. Aquilo que os médicos dizem não, aquilo que a tecnologia diz que não dá para alcançar, Jesus já foi, já voltou.
Então, entrega na mão do Senhor o seu impossível, que Ele vai solucionar o seu problema. A quinta tarefa é: temos sempre motivo para agradecer. Só em amanhecer, com um pão ou sem um pão, já é para estar agradecendo. Que muitos têm um pão, mas hoje nem amanheceu. Deus não permitiu que ele amanhecesse. Então, temos muitos motivos para estar agradecendo ao Senhor pelo que Ele tem feito e há de fazer em nossas vidas. A sexta tarefa é orar, né? Orar pela família, como eu já falei. Então, precisamos estar orando pela nossa família, cobrindo de oração, para que Deus esteja guardando e livrando de toda aflição. E a sétima tarefa é: será que eu posso abençoar alguém nesta manhã? Será que você não pode estar abençoando alguém nesta manhã? É algo assim lindo, né? Que nós não devemos dispensar pessoas nenhuma da nossa presença sem podermos ter abençoado. Como diz a missionária Patrícia, nem que seja com um copo de água. E de repente a pessoa chega com tanta sede, mas conversa, você não oferece, ela também já fica constrangida em pedir água. Mas às vezes pode ser mais alguma coisa além do que só um copo de água. Que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Bispo. Deus te abençoe grandemente. E o Senhor é bom, né? Cuida de nós mesmos. Então, pense em você, palavra boa dessa. Então, o Senhor nos alcançou. Então, que você também possa compartilhar para que outras pessoas venham ser alcançadas nesse dia de maneira poderosa. Tio Honório, é com o senhor, Tio Honório, de agradecimento, Tio Honório. A graça e a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos. Obrigado, amado pastor, por essa palavra simples, mas muito profunda para as nossas vidas, principalmente para a minha vida em especial. E é uma palavra que me veio à mente quando o pastor falou no crioulo, que estamos com Jesus. Eu tenho uma palavra que eu costumo dizer que é lapido em Jesus. Uma palavra que meu filho amado, já na eternidade, Orlando Pantera, cantava. Eu sempre cantava com ele, disse: tens de estar sempre lapido em Jesus, para que tenhas vitória. Vitória, e como disse bem, no meio da tempestade, esse é o único que de facto traz um consolo para nós, traz uma alegria que a gente às vezes não sabe de onde é que ela vem. Traz umas respostas nos lábios que nós não sabemos de onde ele vem. Mas, portanto, é a sua presença, através do Espírito Santo de Deus, é nós. Obrigado, pastor, por aqueles 5 pontos que o pastor deu para a questão da nossa fé, o aumentar da nossa fé, o exercitar a fé, mostrar firmeza no meio da tempestade. Gostei desse parágrafo, mostrar firmeza na tempestade. É uma palavra que eu trouxe para mim mesmo. Honório, mostra firmeza hoje no meio da tempestade. Passa para o terreno. Exercita a tua fé. Obrigado, pastor, porque o Senhor também trouxe-me esse... agora, disse uma palavra interessante, esse input. Trouxe-me essa revelação para a minha vida. Para que de facto eu possa ter a certeza que Jesus está no meu barco. Ele é que é o dono do leme do meu barco. Muito obrigado, pastor, e que Deus possa continuar a abençoar a sua vida, a vida da sua família, a vida da sua igreja viva que está ao seu redor, sendo cuidada por si e pela sua dominação, que é batista, que é a minha dominação, que nós abraçamos no passado na mão do pastor, que o pastor achou que era Jorge, que veio pela primeira vez implantar a Igreja Batista lá na Sala de Santo Antônio. E eu lembro-me quando o pastor Emanuel se converteu, e hoje me sinto muito feliz, saber que esse homem, você que trouxe hoje a palavra, tem sido um trabalhador do bem-estar da nossa sociedade e da nossa comunidade em profissões até arriscadas. Que Deus possa continuando
abraçar vossas vidas, as nossas vidas. E um abraço especial para o Café de Jesus, todos os participantes, e principalmente para aquela que foi obediente à palavra do Senhor, para trazer o Café de Jesus, que em todo o tempo uma pessoa pode se esquecer, mas se lembra. E eu até hoje estava na brincadeira e disse, não, hoje é dia do nosso descanso até às 9. Mas o meu descanso não é até às 9, nem até às 10 horas, toca o sino. O meu descanso é no Senhor. Obrigado, Patrícia, que me trocaste as voltas também e as horas. Por isso, vamos orar. Deus, muito obrigado, Pai, nesta manhã, pelo vídeo do pastor Adriano, jovem que o Senhor chamou para fazer a sua obra, uma obra digna, que o Senhor está a fazer através da sua vida, da sua própria família, da sua própria dominação, neste tempo de pandemias, neste tempo de desafios, lembrando dos fundadores dessa igreja, lá no Brasil, talvez alguns da eternidade, quanta belezas trouxeram o louvor, ensinando música, ensinando piano. Deus, muito obrigado pelos bons frutos que trazidos lá do Brasil, hoje salpicado pela essa pandemia, trazendo mortes indescritíveis. Por isso, Deus, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor possa abençoar cada um de nós e que nós possamos, de facto, fazer aumentar a nossa fé, partilhando a palavra do Senhor, estudando, meditando na palavra do Senhor. Muito obrigado, Pai, por o Café com Jesus. Muito obrigado, Pai, por cada um que faz parte do Café com Jesus. Que um dia, no dia do Senhor, não com medo das pandemias, nem nada, mas no dia do Senhor, nós possamos estar na eternidade juntos, cantando louvor do Senhor. E, se possível, até nos recordar do Café com Jesus. Por isso, Deus, nesta manhã, nós entregamos nossas vidas no nome do Senhor e oramos, dizendo que, Senhor, nós estamos lapidos em Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Amém, Deus abençoando e guardando. Obrigado pela sua disposição, que está sempre servindo o café. Eita, obrigado, gente, tio. Você... Isso, irmão, pastor Adriano. Então, você que é cabo-verdiano, você quer fazer a sua faculdade no Brasil, a Embaixada manda comunicar que no dia 26/7, no caso, na segunda-feira, até dia 6/8, já vai começar as inscrições para você que quer ir para o Brasil fazer a sua faculdade. Então, não perca a oportunidade, vai na Embaixada, depois eu vou colocar o link, eles me mandaram o link, eu vou colocar o link lá na atividade para você já se inscrever para participar dessa seleção. E também você que é brasileiro e o seu título você ainda não cadastrou, já começou também o cadastro para você que é brasileiro, ou transferência do seu título é para já. Nós somos cidadãos, o ano que vem tem eleição e nós precisamos voltar, meu povo. Não podemos ficar de fora das eleições, não. Como cidadão, temos que votar. Lembrando, hoje à tarde, às 13 horas do Brasil, 15 horas de Cabo Verde, nós vamos estar com Criança Projeto de Deus, que é a atividade com as crianças vai estar conosco, Tia Olívia. Então, você vai ficar de fora, vai ser um tempo muito especial. Também, lembrando, quinta-feira, das 18, provavelmente vai ser às 18 horas, porque a atividade que eu estava fazendo desde quinta-feira, nós encerramos. Então, nós temos oração no Zoom, é um tempo fechado pela família, pelas nações. Você quer participar conosco? Nós temos toda quinta-feira e temos também os domingos, que é às 18 horas, das 18 às 19 horas, é uma hora, tempo de busca e esse tempo abençoador. Você é o nosso convidado especial para participar conosco. Deixa eu render graças a Deus aqui pela vida do povo que está participando conosco. Francisca Rodrigues, muito obrigada, lá em Portugal. Silvana Costa, aqui em Cabo Verde. Olive Evelyn, no Brasil. Cristiana Santos também, né? Cristiana missionária, está lá em Salvador. Ela botou assim, missionária Cristina, de Salvador, lá da minha terra. Deus que me abençoe e guardando cada um de vocês. Obrigada, Tia Honório. Obrigado, pastor Adriano. Obrigado, Bispo Milton. Letícia. Deus que me derramando a graça dele sobre cada um de vocês. E você também está aí. Deus renova as suas forças dia após dia. Que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida e sobre a da sua família, hoje e sempre. E agora, vamos lá, meu Deus. Cadê esse povo? Todo mundo com o dente do lado de fora. Sorria!
porque Jesus está te vendo. Mas o Adriano está com a cara toda séria, eu não sorri, ele com o cara sisudo sério. Sorria, porque Jesus está te vendo, e se alegre, Amém. porque, tio, Amém. ele te ouve. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a E se Deus Deus. permitir, amanhã nós estamos de volta com Café com Jesus. Então, fique na paz. Até amanhã.